Olá, está no ar mais um Despertar da Consciência com Sebastião Camargo e hoje o tema do nosso programa é o progresso planetário e do ser humano. Sebastião, eu vou começar o programa de hoje indagando, na verdade, quem indagou isso, né, foi Kardec, que disse o seguinte: existe um meio prático para eu melhorar nessa vida? Na verdade, isso é uma das mais bem arquitetadas das 1018 questões, ou 1019, do Livro dos Espíritos. Mas antes, a nossa gratidão ao telespectador, à TV Mundo Maior, a toda a equipe, por essa oportunidade, por esse mecanismo fantástico que nos possibilita a levar a mensagem do Cristo a todas as consciências. Então, ele, após várias interrogações, por exemplo, na questão 909, ele interroga o homem. Já que nós vamos falar do progresso do ser humano, ele poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim. E na maioria das vezes fazendo pouco esforço. Parece que ele queria entender como que seria esse desenrolar. E quando chega na questão 918, ele já vê um tratado de comportamento que é o verdadeiro homem de bem. Mas ele queria como colocar aquilo na prática. Então há um meio prático. Ele não queria só prático, mais eficaz. Ele não queria qualquer meio, um mais eficaz. E para se melhorar nesta etapa e resistir aos arrastamentos do mal. Aí um sábio da antiguidade vou-lo disse, foi a resposta: conhece-te a ti mesmo. Muitos aludem esta informação a Sócrates, mas não é dele essa frase. Ninguém sabe qual é esse sábio, porque isso está no portal do Santuário de Delfos. E esse conhece-te a ti mesmo, isso vem de outras épocas, né, desde o Egito. Então não é dali, por isso que é um sábio da antiguidade, nem da Grécia pertence ainda esse conhece-te a ti mesmo. E se os egípcios vieram de outros orbes, isso pode ser de outras instâncias. Sim. Mas essa preocupação em conhecer-se para poder solucionar as suas questões já é um projeto inerente ao ser humano, essa busca das suas próprias origens, da compreensão da sua natureza e, em especial, na construção de sua destinação. Porque nós sabemos que o agora é o único momento que nós conseguimos, com ele, reconstruir o ontem e construir o amanhã. Porque se viajarmos para o passado, porque é possível viajar no tempo, você sabia? Não. Joana de Anjos nos ensina na obra Jesus e Vida. Então, se eu quiser viajar para o passado, tem dois mecanismos, duas espaçonaves especiais. Uma delas se chama lamentação. Basta eu começar a reclamar e eu já me vejo lá no passado e fico aprisionado lá. Olha só, é verdade. E a segunda, essa já é mais nobre, que se chama a recordação. Eu vou reviver momentos felizes para pautar novas propostas para que eu possa desenvolver melhor o que eu proponho para o futuro. Agora, para viajar para o futuro, só existe uma única espaçonave. Só as propostas, as metas nobres. Porque eu não consigo acessar essa consciência do futuro se eu não tiver consciência que preciso mais e melhor do que o que eu me encontro. Então, quanto mais nobre o pensamento, quanto mais abrangente os seus benefícios, mais profundo eu entro nessa visão do meu futuro. Porque o futuro do corpo físico é o perispírito. Eu estou viajando para o futuro. Ele vai ser no amanhã o corpo perispiritual. O futuro do perispírito é a mente. No amanhã ele vai ser o universo mental. O futuro da mente, quando ela desperta, ela se transforma no Cristo interior, no eu superior, no que nós chamamos inicialmente de self. O futuro desse Cristo interno é o Deus interno, a totalidade. Então, nós podemos, nesse conhece-te a ti mesmo, fazer essas viagens para investigar o que já fomos, conforme nós vimos com Leon Denis, a ler o livro oculto que existe em nós, para entender as metamorfoses do ser, o que já fomos, o que seremos. Por isso, essa proposta de Kardec. E nós podemos perceber nas entrelinhas da codificação em si, um autodescobrimento dele. Ele fez um trajeto que funcionou para ele, para que ele entendesse as suas origens, a sua natureza e a sua destinação, que serve também para toda a humanidade. Porque se serviu para esse mestre, esse filósofo, esse cientista, esse religioso resolver as suas pendências, com certeza serve para muitos
e já serviu para incontáveis seres, e como esse mecanismo, esse conhecimento vai sendo, vamos falar assim, ampliado a cada segundo, a cada momento essa possibilidade fica mais abrangente para que cada um se conheça, se conduza mais nobremente e planifique-se mais rapidamente. Tá. Sebastião, né, a gente estava até conversando no intervalo, né? Se o ser que ele não consegue ainda acessar essa progressão e conseguir adquirir esse conhecimento, ainda vive, né, nessa ignorância, ele acaba não entendendo a sua missão na Terra e não querendo viver aqui nesse planeta? Há muitos nessas situações. Eu mesmo, quando cheguei a esse plano, quando criança, eu me sentia deslocado, porque num universo de 12, de 15 irmãos, 3 já tinha partido e 12 ainda estava, né, no contexto, eu me sentia deslocado, porque eu gostava de coisas diferentes, agia de maneira diferente, muito responsável, não que os outros não fossem tão responsáveis, mas enquanto um estava brincando, eu estava cumprindo as minhas tarefas, os meus deveres. Então eu me sentia deslocado e às vezes desconfortado, e é como se eu não quisesse ficar aqui. Eu não entendia o porquê eu estava aqui. E a partir do momento que você compreende, tudo se torna fácil. Porque quando nós vemos a aparente injustiça em nosso meio, né, a miséria e várias situações, nós começamos a nos interrogar. Um mundo desumano, guerras fratricidas, tudo bem. E no nosso universo, o que acontece, Camila, no seu corpo biológico em um segundo? Milhões de coisas, né? Certo? Então, em um segundo desencarna e reencarna 100 milhões de células em média. Em um segundo, o sistema imunológico pode deletar bilhões de células, certo? Agressivas ou bactérias ou vírus. Então, guerras muito maiores do que as que acontecem aí fora, acontecem no nosso universo para que nós nos mantenhamos vivos. E aí, isso nós achamos totalmente normal. Então, alguém, vamos falar assim, dizima populações inteiras, nós achamos aquilo um absurdo. Mas nós vamos lá na hortaliça, dizimamos uma população inteira para saciar a nossa fome e achamos perfeitamente natural. Então, nós não entendemos que o planeta Terra é um organismo vivo tanto quanto um pé de alface. Um pé de alface também é um universo em miniatura, né? Tem incontáveis seres como tem no próprio planeta. E quando nós entendemos esse processo, né, desde a origem do espírito como princípio inteligente do universo, a sua individualização, a complexidade da lei, a unidade, a variedade em se tratando da consciência cósmica e suas manifestações, nós vamos ver que onde parece uma anomalia, uma contradição, é uma harmonia. É um aparente caos quando nós vemos a febre no corpo orgânico. Você já pôde perceber o que acontece durante a febre? A guerra que ocorre do corpo, né, desintegrando incontáveis níveis conscienciais para manter a harmonia? Sim, E aparentemente seria um caos, mas ai de nós se não fosse esse caos, para que surja uma nova ordem. Como nós vemos um furacão, um tsunami, uma reorganização da própria estrutura do planeta, nós achamos aquilo uma coisa absurda. Mas se não ocorresse, por exemplo, o caso, vou pegar um caso bem simples, que pessoas têm um medo e até uma repugna das serpentes. Ai de nós se não fossem elas, porque elas absorvem a energia do nosso pensamento negativo, transforma no veneno, e ela não quer atacar ninguém. O veneno da serpente tem duas funções básicas. Ela anestesia a sua presa, o seu almoço, para que a presa não sinta dor. É o primeiro ponto. E depois, para que o animalzinho que ela está se alimentando não arranhe, para que não a machuque. Então tem duas funções. Ela não quer usar o veneno para nada além disso. Agora, se alguém agride e se ameaça, ela vai usá-la para se defender. Mas tudo tem uma utilidade quando nós compreendemos. Por exemplo, houve um momento na humanidade, né, que seres se comportaram de forma bastante grosseira e dizimaram populações inteiras nas câmaras de gás. Sim.
E há pouco tempo houve em nosso país um momento onde, numa boate X, vários seres morreram asfixiados por um gás X. Mas, segundo a análise de muitos estudiosos, encontraram no mínimo 3 ou 4 coincidências, se é que existem coincidências. O dia do ocorrido era o dia que se comemorava, se é que comemoram uma coisa tão pavorosa que fora o Holocausto. Né? Os elementos que passaram pela experiência, pela prova, eram descendentes de alemães. O gás que foi encontrado, né, o objetivo que devassou, né, tantas vidas, era o mesmo que usaram nas câmeras de gás. Será que isso são coincidências? Ou foi uma injustiça? A consciência cósmica estava de férias. Nós não estamos sendo frios com essas mães, com esses pais. Muito pelo contrário, sendo solidários, porque foram seres corajosos que escolheram passar por essa prova para mostrar, né, a funcionabilidade da lei, a justiça. E Deus não está cobrando nada, só permitindo que alguém se reajuste perante a lei. Então, quando Pedro desembainha a espada e corta a orelha de um soldado, Jesus falou: embainha a sua espada, porque com o mesmo ferro que você fere, você será ferido. E hoje nós sabemos que tem uns seres, né, que tiveram uma sequência de vida. Né? Tem um moço chamado Jacó, que mais tarde voltou como Moisés, que mais tarde voltou como Elias e depois culminou como João o Batista. O Sebastião, eu vou ter que interromper o Sebastião por um breve intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta.